Há muito tempo, nosso povo travou uma guerra gigantesca. Bom, gigantesca para os padrões da época, disse Maxwell, andando ao lado do Alto Lord Golian, pelos jardins das árvores, no mundo natal dos Gozan. Consegue adivinhar o que causou esse conflito? Duvido, respondeu Avan com a voz calma. Foi por fios, disse Maxwell, sorrindo com certo pesar. Inventamos um sistema de comunicação à distância usando cabos. Os chamávamos de telefones. Um conflito internacional surgiu por causa da reconstrução desses fios, danificados na guerra anterior, 2 décadas antes. Foi uma faísca ridícula, mas que terminou em fogo nuclear. Avan soltou um som parecido com um clique, algo como um riso contido. Curioso, nossa unidade também nasceu de uma guerra. Lutamos por território de nidificação. Os grandes lordes decidiram que todos os casais deveriam se acasalar ali. A partir disso, ficou mais fácil unificar tudo. Foi lento, mas inevitável. Maxwell assentiu. Para nós, a união só veio quando os Penkin cometeram um erro. Mataram milhares dos nossos jovens. Mas foi a morte de uma única criança, captada por uma câmera, que acendeu a chama da destruição deles. Eles nos ensinaram que desunião é sinônimo de vulnerabilidade. Você sabe por que aquela patrulha estava lá naquele dia? Perguntou Maxwell, sem esperar resposta. Eles estavam atrás de biscoitos de gengibre. O comandante desenvolveu um gosto por eles, e uma cidadezinha no meio-oeste tinha um armazém cheio. A mulher que foi morta estava lá apenas para almoçar com o marido e levou o bebê para visitá-lo. A criança chorava, e ela havia esquecido a fórmula. Ela esqueceu, porque dormiu demais. Dormiu demais. Porque ficou ouvindo o irmão desabafar sobre a traição da esposa dele. Avan apenas fitava o chão em silêncio, absorvendo cada camada daquilo. Talvez tudo tivesse acontecido de qualquer forma. Mas se a Confederação não tivesse contado com a ajuda humana, quanto tempo acham que durariam? 1 ano, talvez, respondeu Avan. E se nossa indignação não tivesse tomado conta? Sem exércitos humanos usando tecnologia confederada, a Confederação teria caído. Os Punkin não eram misericordiosos na vitória. Talvez um dia alcançássemos o espaço por conta própria, mas sozinhos. Teríamos virado uma civilização isolada, cercada de inimigos brutais. Maxwell fez uma pausa. E agora, com os massivos em movimento, duvido que os Punkin teriam ajudado. E o que restou da Confederação não seria suficiente. A mensagem era clara. A ascendência terrana, a destruição do Império Punkin, a maior união da Confederação em 1 século e meio. Tudo por causa de um adultério e de um pirata que gostava de biscoitos de gengibre. Maxwell riu alto. O universo é absurdo, não é? Suponho que sim, respondeu Avan, enquanto os dois observavam as árvores gigantes ao redor. Maxwell acariciou o tronco de uma delas. Lembra-me das florestas da terra, exceto pelas cores. Lá, as árvores são acinzentadas, marrons, quase sem vida. Esses jardins são nosso orgulho. Cada continente cuida de uma parte deles por 7 anos. Ser escolhido para trabalhar aqui é uma honra tremenda, disse Avan, orgulhoso. E o que vocês já têm a caminho? Perguntou Avan, olhando para o céu esverdeado de seu mundo natal. A 49ª estará aqui em poucas semanas, respondeu Maxwell. 12 couraçados e suas escoltas. Até copiamos uma tática dos aliens. Estamos trazendo alguns porta-enxames. Ideias boas continuam boas, mesmo que venham de quem você odeia. Avan tentou disfarçar o espanto. Vocês mudam sua doutrina militar a cada poucos anos? Quase isso. Maxwell sorriu. Estamos sempre repensando tudo. É da nossa natureza. E os... como chamam? Blood Miners? Maxwell soltou um riso abafado. Ah, eles vêm logo em seguida. Oficialmente são a 42ª, mas se autodenominam Blood Miners, inspirados num livro antigo. Eram escravos libertos que se revoltaram e mataram tudo no caminho, liderados por uma figura chamada a Mãe do Terror. Pintam suas naves de vermelho, cercam o inimigo e o esmagam como um animal ferido. Durante a guerra contra os Punkin, foram eles que derrubaram a nave de comando inimiga.
E mais virão nas próximas semanas. Maxwell fez uma pausa. Os massivos podem destruir alguns mundos de fronteira, se atacarem amanhã. Mas se esperarem... Avan ergueu os olhos para o céu verde sobre sua cabeça, um calafrio correndo por suas penas. Vamos torcer para que eles não venham tão cedo, sussurrou. Maxwell então entregou um tablet ao Lorde alienígena. Avan analisou os dados, o bico trêmulo. Tantos? Perguntou, a voz vacilando. Acabei de receber. Imagino que vocês já estejam sendo informados, disse Maxwell. Talvez vocês percam alguns mundos da fronteira, mas quando tudo terminar, o quadrante inteiro terá se reunido para a guerra. E se for preciso, reconstruiremos cada cidade, nem que a gente tenha que usar os corpos dos massivos como tijolos. Maxwell colocou a mão sobre o ombro esguio do líder alienígena. Avan ia responder algo, mas os dois foram interrompidos por seus comunicadores tocando ao mesmo tempo. Ambos se entreolharam. Olhares largos, expressões de puro terror. E, em uníssono, atenderam. Do outro lado da linha, a imagem era clara demais para precisar de tradução. Uma nave colossal tomava o espaço além do visor. Uma asteroide oca, transformada em uma nave estelar. Seus canhões brilhavam. A carcaça estava marcada tanto por combates quanto pela passagem de eras. Resistência? Fútil. Gritos. Faíscas. Fogo. A tela do Golian se apagou, mas a de Maxwell continuou. Os massivos romperam a fronteira. Estações de retransmissão destruídas. Antes de cair, conseguimos captar as assinaturas de energia, disse uma voz entrecortada. Senhor, isso não vai ser fácil. Maxwell fechou o punho. Então vamos tornar isso muito, muito pior para eles. Transmita o voto ao Conselho. Declaração de guerra, total, contra o Império dos Massivos. E quando terminarmos com eles, a língua deles será falada apenas no inferno. O almirante Egona observava em silêncio. O que começou como uma ofensiva avançada dos goleanos virou defesa. A defesa, uma retirada. A retirada, uma fuga. E a fuga, o último suspiro de um povo. Eles resistiram o quanto puderam. Mas no fim, o que é o metal, se não pedra fraca? A última nave Golian começou a tombar no espaço, envolta em fogo, enquanto os gases internos pegavam combustão. Logo queimaria completamente, assim como as outras. Os goleanos, com suas naves em formato de ave, eram esteticamente graciosos, mas seja por arte ou instinto, cometiam o erro fatal. A ponte de comando era sempre na frente da nave, exposta, frágil. Os massivos, por outro lado, eram o completo oposto. Suas naves, imensas rochas ocas, girando com precisão grotesca, equilibravam os sistemas internos com giroscópios, criando uma blindagem rotacional quase impenetrável. Os canhões ficavam protegidos, os sensores enterrados sob camadas de rocha viva. E então, surgiu o primeiro planeta. População? Perguntou Egona, sem desviar os olhos do visor. Colônia recente, menos de 50 anos, 20 milhões, concentrados em 6 cidades principais, respondeu o imediato. Remova-os, ordenou o almirante. Ele não assistiu ao botão sendo pressionado. Preferiu olhar de perto com frieza o que acontecia na superfície. As cidades eram um insulto aos olhos dos massivos. Árvores, florestas, vida. Tudo aquilo nojento. E então o fogo começou a cair. As aves tentavam voar, as famílias tentavam fugir, mas as chamas eram mais rápidas. Em poucos segundos, as cidades viraram cinzas. E quanto às vilas, aos arredores? Perguntou o imediato. Deixe para a infantaria. Quando chegarem, vão limpar o resto. E seguiram. Um mundo. Depois outro. 6 planetas de fronteira, em poucos dias, viraram cinzas. As órbitas cobertas por fumaça. A morte visível do espaço. Mas não estavam sozinhos. A 12 anos-luz dali, outro almirante da Armada Massiva, Ignol, apertava seu próprio botão. No mundo abaixo, uma espécie peluda e primitiva, vinda das tundras congeladas,
sentiu o calor da morte pela primeira vez. Mais de 100 milhões morreram, em dor ou de forma imediata, porque para os massivos não se tratava de conquista, era purificação. 800 anos-luz à frente, a maior armada dos massivos avançava em direção aos mundos de fronteira, aqueles que faziam a borda externa do território dos aliens. E foi lá que encontraram a primeira surpresa. O almirante Igbalan girou o corpo para o imediato, confuso. Aquilo é uma frota alien? Não pode ser, murmurou o oficial. O canal de comunicação se abriu antes que qualquer resposta viesse. Almirante dos massivos, a rainha Zalien o alerta. Retire sua frota. Agressão será respondida com agressão. Vocês não irão mais longe. Sem tempo para resposta. A mensagem foi cortada. Silêncio. Tensão. Senhor, outras espécies também estão enviando naves, disse o imediato. Balan olhou fixamente para a tela. Os relatórios indicavam que algum tipo de união existia naquele quadrante. Mas isso era outra coisa. As frotas alien vinham com naves orgânicas, carapaças reluzentes, múltiplas armas frontais. Ao lado delas, espécies menos avançadas traziam naves triangulares, cheias de projéteis. Primitivas, sim, mas determinadas. E naquele momento, isso bastava. Abrir fogo, esmaguem os insetos. As armas se acenderam. Ao mesmo tempo, nos salões da Confederação Killan, as imagens da devastação causada pelos massivos percorriam todas as telas. Vídeos finais das naves goleanas, cidades morrendo em tempo real. E então veio a votação. Guerra unificada, até que eles se rendam. Não haverá paz para um, até que haja paz para todos. As palavras de Maxwell ecoaram, e o quadrante explodiu em aplausos. Mas nenhum lugar celebrou como a Terra, não por amor à guerra, mas pelo privilégio de enfrentá-la antes que chegasse às suas portas. A dor da guerra contra os Panquim deixou marcas profundas. O choro das mães que perderam seus filhos virou um símbolo quase sagrado. E desde então, a cultura humana mudou. Nas escolas, nas canções, nos quartéis, uma nova frase começou a circular. Uma que dizia tudo. Entre nossos filhos e o vazio, só restamos nós. Essa ideia se enraizou. A pesquisa bélica avançou. Estudavam cada nova espécie como se fosse um quebra-cabeça, com apenas uma pergunta. Como matar essa criatura da forma mais eficiente possível? A engenharia de naves foi reinventada. A medicina virou campo de guerra. A produção, industrializada para o conflito. E as frotas humanas saíram da Terra antes mesmo do primeiro ataque dos massivos. Salto após salto, avançavam, não para fugir, mas para enfrentar, mesmo sabendo que perderiam alguns mundos, mesmo sabendo que o preço seria alto. Mas os humanos também sabiam de outra coisa. Informação é o inimigo da mentira. E se alguém te mostrar quem é, acredite. Ditos como esses existiam em dezenas de línguas espalhadas pelas estrelas. Foi por isso que, enquanto se preparavam para abandonar certos planetas estratégicos, eles lançaram drones, pequenos, quase invisíveis, programados para uma única missão: registrar tudo. Captavam os gritos, gravavam os massacres e transmitiam. As imagens das atrocidades massivas cruzaram o quadrante inteiro, e junto delas, uma mensagem, falada pela líder suprema da humanidade, traduzida em todas as línguas conhecidas. Eles estão vindo por vocês também. E então, vai esperar? Semanas viraram meses. Os massivos continuaram sua marcha de destruição, seguidos por suas naves de suprimento e substituição. Mundo após mundo queimava. Zalia e seus aliados tentavam interromper o avanço com ataques relâmpago. Funcionava, mas pouco. A maré era pesada, até que as forças se alinharam. A 49ª, os veteranos do vazio. A 42ª, os Blood Miners, com suas naves vermelhas como vingança. Os primeiros símios de guerra, feras moldadas para combate. E junto deles, a frota principal da Confederação Queniana, os últimos remanescentes goleanos. E
a bandeira da Terra. Maxwell, mesmo sem mais usar o título de almirante, assumiu o comando unificado da frota. A bordo da nave Terrana Perry, ele se colocou à frente da maior força militar da história do quadrante. Enquanto os motores se ativavam, enquanto as frotas desapareciam no hiperespaço, enquanto todos se preparavam para cruzar o abismo, ele sussurrou, não para os outros, mas para si mesmo. Agora eu me torno a morte, o destruidor de mundos. E partiu, rumo ao silêncio, rumo à escuridão, rumo à vingança.